Oi, gente, aqui é o professor Benedito Costa e eu estou gravando esse vídeo como uma devolutiva da substitutiva da disciplina de escrita criativa do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Positiva. O vídeo vai ser bem curtinho, a prova estava bastante simples, mas vão algumas dicas de escrita que vão servir para todos, não apenas para quem resolveu fazer a prova substitutiva. Poucas pessoas precisavam fazer a prova substitutiva, mas eu resolvi gravar esse vídeo porque há algumas questões interessantes para a gente conversar. Primeiramente, assim, vou logo dizendo as dicas para quem vai trabalhar com escrita criativa, principalmente no mundo publicitário. Ou, porventura, se alguém for trabalhar numa área próxima ou no jornalismo. Então, nós temos a seguinte situação. É muito importante que, quando você escreve um texto, você não tenha medo de cortar esse texto. Né? Então, eu já comentei com vocês que quem trabalha com escrita pode lidar com duas situações que eu costumo dizer, isso eu estou roubando lá da sociolinguística, que são duas situações assim. Eu posso ter uma reescrita do texto. Né? Então, o texto não ficou bom, você escreveu um texto, o cliente não gostou, você não gostou, seu chefe não gostou, seus parceiros de trabalho não gostaram, e você vai reescrever esse texto. Né? Você pega o texto, joga fora e reescreve o texto. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Já escrevi o texto, o cliente não gostou, eu faço outro. E às vezes o texto não está bom mesmo. O texto não está em acordo com aquilo que o cliente quer, ou o texto ficou muito pesado, ou o texto não ficou bonito. Se bem que o critério de beleza é um critério muito estranho. Mas não ficou de acordo com o que ele pensava, ou que realmente o tempo precisa. Por vezes, assim, a gente escreve um texto e acha tão legal, parece que ele é tão bom naquele momento, e depois você lê no dia seguinte e fala, nossa, não era isso. Ou alguém lê e faz algum comentário e você fala, gente, nossa, realmente não é isso. E aí você joga fora, reescreve esse texto. Você pode aproveitar um texto no futuro? Ó, experiência própria. Geralmente não. Mas guarde o texto, coloque o texto em algum lugar e de repente você vai poder usar esse texto para outras situações, né? Enfim, eu não gosto de usar textos antigos. Eu prefiro apagar esse texto, às vezes eu deleto o texto inteiro para eu nem ter contato com ele. Então isso é uma reescrita. Você pode ter uma reestrutura, que é a parte mais normal que ocorre num texto, e isso é muito comum, por exemplo, no jornalismo, e ele não é muito diferente na propaganda. O que acaba acontecendo no jornalismo é que você edita um texto e vê que ele tem algumas falhas, ou algum dado mudou, ou alguém chega e fala assim, puxa, essa frase aqui está ambígua. Ou você vê que, por exemplo, no jornalismo, principalmente de televisão, você vê que a imagem não está exatamente muito casada com o texto, porque você precisa editar essas duas coisas juntas. E aí você tem que refazer. Ou você muda a imagem, ou você muda o texto, ou você muda as duas coisas. Num texto escrito, num texto criativo, seja ele do tamanho que for, ele pode ser uma linha, duas linhas, 10 linhas, 1000 linhas, é importante que, não só importante, tá? É dever de quem trabalha com texto criativo fazer uma reescrita dele. Uma reestrutura, desculpe. Essa reestrutura do texto, ela envolve tanto aspectos gramaticais do texto, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, ela envolve tanto questões de clareza, de aquilo que eu falei agora há pouco, que é de beleza, que é algo muito sutil, muito difícil de explicar o que é, mas existe, o texto realmente precisa ficar bonito, interessante. E ele envolve também a própria estrutura do texto, assim, onde o texto começa, onde ele termina e o que tem no miolo dele. Então todo o texto é um andamento, e fazer uma reestrutura do texto, gramatical, das partes que o compõem, de vocabulário, fazer ajustes de uso de pronomes, da pontuação, etc. Tudo isso é muito importante. Pode não parecer, mas quando você escreve um texto, ele pode ficar muito bom, pode ficar muito legal, pode ficar realmente muito interessante do ponto de vista da escrita, mas na narração não. Então aí vem um outro aspecto que a gente não pôde trabalhar muito esse semestre, mas que vem, espero que a gente volte a trabalhar com isso, que é o aspecto da narração desse texto para vídeo, da narração desse texto para áudio ou para um podcast. Nem todo texto escrito ele é bom para ser narrado. Então nós temos aí, às vezes, um abismo entre o texto escrito e o texto a ser narrado. Então há
há uma prevalecência de... Prevalecência, a palavra existe. É muito importante, deve prevalecer que você escreva um texto, produza esse texto, mas narre esse texto. Você pode narrar com a sua própria voz, até ele ir para a voz do narrador, para verificar quais são os pontos de falha nele. Esses dias eu sugeri num texto, eu li o texto de uma amiga, mandei uma mensagem para ela, falei, amiga, está faltando um eu aqui antes do verbo, porque a palavra que ela usou, como ele pode ser verbo e em português ele pode ser substantivo, quem ouvia fazia ligação direta com um substantivo, isso estava péssimo. Então, acrescentando um eu antes de uma palavra que é ambígua, ninguém vai pensar num substantivo, vai pensar num verbo, porque é assim que a língua funciona. Ou seja, quando você reescreve um texto, ou quando você reestrutura o texto, que é o caminho mais natural, a reescrita, você vai encontrar esses pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes, eles só vêm com a experiência de escrita e com a experiência de narração. Narre seu texto para você ver como ele funciona. O segundo aspecto que eu ia dizer é o aspecto gramatical. É muito importante que, eu estou usando essa palavra várias vezes, né? Mas é mesmo, que você revise o seu texto várias vezes. Nós erramos o português. E esse erro de português ele não pode ir para a edição final, ele não pode ser impresso, ele não pode ir para a televisão, ele não pode ir para a rádio, para a internet. Então, as pessoas dizem, mas a língua é viva, né? Essa coisa da gramática é antiga. Não, não é, gente. Não é mesmo. A gramática ainda é extremamente importante, ela é uma questão de norma, é uma questão de um aspecto do texto que vai fazer com que um texto perca credibilidade se ele tiver erros grosseiros. Aí você vai dizer, tá, mas na escola eu aprendi que o banco, a Caixa Econômica, ela usou um erro de português na sua chamada, porque isso faz parte da língua. É verdade, não vou mentir. Várias empresas lidam com esse aspecto da língua mesmo, utilizam lá um pequeno erro gramatical, porque isso faz parte da língua falada. E uma vez que faz parte da língua falada, você não vai colocar um preciosismo linguístico numa chamada, seja de um banco, seja de um material de limpeza, seja de um alimento, com uma correção gramatical que não faz parte da língua. Quanto mais você se aproxima da linguagem das pessoas, melhor. Isso não quer dizer, isso não é uma porta aberta, não é uma janela aberta, não é uma ponte, não é uma esteira, onde você vai colocar erros de português que vão passar e vão para o ar. Isso não pode acontecer. Então, daí, volto a uma questão que eu já levantei na outra aulinha sobre a devolutiva da prova final, que é o trabalho em grupo. O trabalho em grupo é de extrema relevância. Não existe trabalho, nem jornalismo, nem publicidade, em área nenhuma da comunicação, marketing, branding, nada, que não seja feito em grupo. E esse aspecto da correção gramatical, ou da necessidade ou não de uma correção gramatical, da adaptação do texto para determinado cliente, determinada situação sociocultural, puxa o último item, que é o trabalho em grupo, mas assim, não apenas trabalhar em grupo, né? Trabalhar em grupo é fácil, você coloca lá as pessoas trabalhando em grupo, elas vão ter que se virar. Mas a importância que você deve dar para o olhar da outra pessoa. Se você escreveu um texto, se você fez um roteiro, se você fez uma edição de vídeo, se você fez uma edição de áudio, é de extrema relevância que outra pessoa ouça, leia, veja o que você fez e aponte o que ela sente quando vê aquilo, quando lê aquilo, quando vê o vídeo, quando ouve o áudio. Sabe por quê? Você tem uma ideia das coisas do mundo que não é a maioria, ela não é hegemônica, ela não é de todo mundo. Quando uma pessoa chega para você e diz assim, puxa, essa frase que você usou para mim está ambígua, eu entendi isso, você quis dizer isso? Porque então a frase está com problema. Ou se essa palavra que você usou não é do meu uso comum, na minha região a gente não usa isso. Puxa, essa imagem que você usou para essa frase, para cobrir a frase numa edição, ela não está boa. Olha, é uma intuição. De repente o sujeito não tem razão. E você vai dizer, não, deixa eu explicar. Eu usei isso porque era necessário, era obrigatório usar, porque o cliente quis essa palavra, ele quis esse dado, etc.
Mas a intuição do seu colega é aquilo que vai mudar, que vai fazer com que você repense o seu texto, o seu vídeo, sua edição. Então daí a importância de a gente lidar com isso, de trabalhar com isso, de trabalhar em grupo e escutar o que o outro tem a dizer, o que o outro vai falar do nosso texto, porque a intuição dele é muito importante. Quantas vezes na vida, na minha carreira, nesses quase 30 anos de trabalhar com texto, alguém chegou e me disse: puxa, Costa, eu não sei essa palavra aqui. Para mim, ela soa estranho. Eu vou lá e mudo a palavra, eu vou lá e mudo a frase, ou eu vou lá e mudo o texto inteiro. Não tenha preguiça de mudar o seu texto. Quem lida com escrita e quem lida com escrita criativa não pode ter pena do texto. O texto é algo que vem, ele pode vir aos borbotões, ele pode demorar para vir, mas ele vem. E ele vai chegar ao ponto em que, naquele momento, ele era a melhor solução para o seu problema. Então, mas não tenha preguiça de mudar o texto, mudar a frase, mudar a palavra, mudar verbo, mudar pronome, fazer adaptações para áudio, para vídeo, etc., porque isso é importante para quem trabalha com escrita criativa. Por fim, na prova substitutiva, eu de novo trouxe aquela situação de um cliente que é uma joalheria e que precisa de uma situação específica. Eu voltei a conversar com o pessoal da revista, graças a Deus, como eu falei, eles adoraram o texto e me trouxeram também uma situação que eu queria dividir com vocês. Muitas vezes, como foi nesse caso, o primeiro texto que eu escrevi, o cliente gostou. Foi bom, foi uma sorte, mas fundamentalmente experiência. Quando você tem muita experiência de mercado, obviamente fica mais fácil acertar. Você vai lá, oferece um texto para o cliente, ele exige uma adaptação ou outra, ou ele aprova o texto do jeito que você mandou, ou não. Isso já aconteceu tantas vezes, e já aconteceu com livros inteiros. Então eu já trabalhei com edição de livros, é uma equipe gigante, uma equipe de 15, 20 pessoas, daí tem o designer, aí tem o cara do projeto gráfico, aí tem o desenhista, aí tem a pessoa que vai lidar com as fontes, diagramação, tudo, cor, tudo, pessoal do marketing, tudo. E de repente você tem um trabalho final, e às vezes esse trabalho final já foi aceito pelo cliente, aí chega alguém da diretoria, gerente, um diretor, o próprio CEO da empresa, ele chega, já aconteceu, e diz assim: olha, não gostei, não quero isso, não ficou bom. Ah, ontem eu olhei e achei legal, mas hoje não mais. Aí você vai lá e faz tudo outra vez. Aí chama todo mundo, aí conversa com todo mundo. Aí pede para todo mundo refazer o trabalho. Às vezes é o trabalho do fotógrafo, às vezes é o trabalho do cinegrafista, às vezes é o trabalho do editor de imagem, às vezes é o trabalho do editor de som, e às vezes é o trabalho de todo mundo. E há materiais extremamente complexos de fazer. Por exemplo, o livro, além do livro envolver um monte de gente que trabalha com ele, até a parte mais grosseira, mais grossa do livro, que é justamente imprimir o livro, formatar o livro, costurar o livro, colocar capa, colar, etc. Ah, já aconteceu o caso, tá, gente? A gente fez um livro lindo, o livro custou uma fortuna. E a cola da capa estava saindo quando você entregava o livro de presente, a capa descolava. O cara abria o livro, tem um livro aqui atrás, aquele ali mais grande, que maior, né, mais grande, ótimo, que eu ganhei o livro, a primeira vez que eu abri o livro ele quebrou no meio, até porque o livro foi feito às pressas, o que não é incomum nessa área. Então daí a importância de a gente ter essa visão de trabalhar em grupo, de não sofrer com o não, de entender que a pessoa não gostou, não quis ou não é aquilo, e a gente vai ter que refazer uma parte ou toda a parte do livro. Quem trabalha então com escrita criativa vai lidar com um monte de gente. Então a importância de respeitar o trabalho do outro, respeitar as limitações que as pessoas têm, que todos temos, eu tenho as minhas, você tem as suas. E respeitar também quando você trabalha no seu grupo com uma pessoa que é muito experiente, que é muito safo, que, que tem uma visão que é muito melhor que a sua, porque ela já está no mercado há mais tempo e com ela nós podemos aprender muita coisa. Em relação ainda à prova, era necessário, como eu falei para vocês, não apenas contar a história da joia, ou não apenas falar de uma questão familiar, mas, como eu falei já da outra vez, olha, não falem de coisas ruins se você quer vender um produto. E você pode falar
Você pode falar de. Só um pouquinho, teve um problema de som aqui. Você pode ter um problema. Até me perdi que ligou o som aqui. Você pode ter vários problemas aí no meio do caminho, inclusive esse que apareceu agora, e você vai ter que resolver. Ah, sim, eu estava falando da revista. O não vendo um produto, lidando com situações ruins. Não é falando da morte ou da doença que você vai atrair o cliente, um consumidor. Mas às vezes você vai ter que falar da morte, você vai ter que falar da doença. Por exemplo, se você está lidando, fazendo uma propaganda, fazendo uma peça publicitária, se o seu cliente é um hospital, você vai ter que lidar com alguma situação que o sujeito, né, vai ter que entender que por que ele vai para o hospital, né? Ele não vai passear, não vai tomar café no hospital. Até porque eu nunca trabalhei com funerária, tá? Mas eu conheço gente que trabalhou com funerária. E me contando assim, Costa do céu, uma das coisas mais difíceis de fazer é uma propaganda para uma funerária, né? Porque você está lidando com uma situação realmente muito triste. Se você usa humor, não dá, né? Se você é dramático demais, aquilo também fica ruim. Há alguns produtos, realmente, eles são complicados de lidar, mas olha, de coração, para quem está muitos anos na área, sempre há uma solução. Seja o dinheiro que você tiver de orçamento, seja a imagem que você tiver, a equipe que você tiver, vai ter uma solução. Pode não ser a melhor, pode não ser a melhor naquele momento. E como eu já falei várias vezes, você daqui uns dias você vai dizer assim, nossa, podia ter tido aquela ideia, podia ter feito alguma coisa diferente, né? Mas naquele momento era a solução para o seu caso, tá bem? Espero que isso tenha ajudado um pouco e espero que a gente se fale no semestre que vem. Deixo um grande abraço, boas férias, valeu!